Olá, bem-vindo ao 21º vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo abordaremos o tema Principalidade, uma necessária etapa da unicidade. Principalidade é o conceito pelo qual nós, Cooperativismo de Crédito, desejamos que os nossos sócios façam a maioria de suas demandas de instituições financeiras com a cooperativa de crédito. Mas nós vamos ver no decorrer desse vídeo, de uma forma bem didática, que essa etapa é interessantíssima, é louvável, mas que a gente tem que almejar um pouquinho mais, que é a unicidade, que é o conceito que o sócio seja fiel, que 100% de tudo que ele faça, faça com sua singular. Vamos então juntos construir esse compêndio de informações que possam subsidiar você para melhor entender o nosso ponto de vista e ao final do vídeo aceitar ou não, mas refletir é muito importante. Vamos lá então a eles. Vamos iniciar então analisando o macro cenário. Porque a crise nos permite analisar muito mais facilmente a fidelidade de nossos sócios, sabendo se ele está comigo, quanto ele está comigo e como nessa pandemia ele vai se comportar diante daquela instituição que ele é dono. Tudo bem? Então isso é muito importante. Esse é o início das nossas argumentações. Na sequência, olhando a principalidade como uma necessária etapa da unicidade, vamos ver as visões, ou seja, quando as cooperativas fazem seus planejamentos estratégicos, elas definem missões, visões, valores, e a gente nota, ainda com um pouco de frequência, que na visão o foco estratégico é a principalidade, ser reconhecida como a principal instituição financeira. E nós vamos ver durante esse vídeo que nós podemos, na nossa visão, ser um pouquinho mais otimistas junto aos nossos sócios, para que eles façam na cooperativa tudo o que é possível, ou seja, que concentrem para ganhar, que sejam fiéis à sua instituição, em qual ele é dono. Para melhor compreensão dos estágios comerciais da aderência, eu vou demonstrar nesse slide que o nível 4 é um nível muito fraco, ou seja, aquele sócio que faz quase nada na cooperativa. Já no nível 3, que é o razoável, ele já merece uma medalha de bronze, porque minimamente está fazendo alguma coisa interessante. Mas quando a gente já vai no nível 2, que merece uma medalha de prata, é que é o bom, ou a principalidade, que é vista eventualmente em algumas visões. Veja, eu não estou pedindo o ótimo, eu estou pedindo o bom. Eu quero que ele concentre muita coisa comigo, mas não todo. Mesmo que a cooperativa de crédito tenha as melhores soluções, os melhores preços, as melhores entregas, os melhores canais, os melhores profissionais, que ela tenha tudo de melhor, ainda no conceito de principalidade, aceita-se que ele, aspas, não esteja 100% com a cooperativa, aonde ele é dono. E a medalha de ouro, em primeiro lugar, estaria o sócio que concentra 100% de suas demandas na cooperativa, porque 95% deles conseguem concentrar todas as suas demandas na cooperativa e serão muito bem atendidos. E vão ganhar por concentrar e não num produto ou num serviço que tenha um preço mais convidativo. Ou seja, ele concentra na cooperativa onde ele é dono. Então, unicidade, entendam como uma fidelidade, ou seja, ele é fiel à cooperativa. Mas esse fiel aqui é o conceito de fiel comercial, ou seja, é o fiel que não tem a ver com emoção, não é aquele fiel que ele é do time de futebol, que ele é do partido político, da religião dele, ou seja, nada disso. Portanto, sempre falarei de fidelidade, entre aspas, porque aqui o que nós temos é um relacionamento comercial, uma paga justa por um tempo justo. E todos os relacionamentos com a cooperativa de crédito são estruturados no estatuto ou em contrato, ou seja, qualquer um dos dois pode romper a qualquer momento. Então, é um relacionamento comercial, sim. Fidelização, como eu falei anteriormente, de coração, não é a necessidade aqui. Mas antes de continuar as argumentações no cooperativo de crédito, eu queria dar uma pequena pausa e mostrar para os senhores que, quando eu estava fazendo o mestrado, que eu acabei ano passado em cooperativa de crédito, eu lia vários estatutos de cooperativas de produção. Claro, de crédito eu já conhecia bastante, mas eu fui analisar os de produção. E me chamou muita atenção como elas avançam na unicidade, que é a ideia da fidelização do sócio fazendo 100% na cooperativa de produção. Eu vou trazer para vocês 2 estatutos com pequenas observações de cooperativas de produção, uma das maiores do Brasil, e aqui tem 2 exemplos para que a gente possa olhar com muito carinho. Vamos lá.
A cooperativa de produção A diz lá no seu artigo 8, são deveres e obrigação do associado realizar com a cooperativa operações constantes nos seus objetivos, inclusive entregar a totalidade da sua produção e adquirir insumos e serviços, salvo se a cooperativa não tiver. Então, é obrigação do sócio, ao aderir à cooperativa, entregar 100% da sua produção, inclusive adquirir insumos e serviços para obter essa produção. Vejam que não tem opção nada mais do que o ótimo ou, como já comentei, a unicidade. A outra cooperativa, também uma das maiores do Brasil, nós vamos olhar lá no seu artigo 16, no segundo parágrafo, onde diz: o associado tem o dever e obrigação, não é só dever nem obrigação, é dever e obrigação de entregar sua produção à cooperativa e realizar com ela as demais operações que constituem seu objetivo socioeconômico, como está na cooperativa A. Mas no artigo 20, eles não deixam dúvida de qual a intenção. Diz, no seu primeiro parágrafo, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que deixar de operar com a cooperativa nos termos constantes do artigo 16, esse que eu li anteriormente para os senhores. ênfase feita na linha A, ele não quer deixar nenhuma dúvida, é raríssimo encontrar isso no estatuto. ênfase feita na linha A, ou seja, deixar de entregar sua produção cooperativa desviando-se para o comércio intermediário. Então fica muito claro que no estatuto, quando você adere à cooperativa, você usa o primeiro princípio cooperativista, adesão livre e voluntária. Ninguém forçou esse agricultor a se filiar a essa cooperativa de produção. Segundo, gestão democrática. Ele está dizendo, você entra aqui, você vai poder opinar, ajudar a gestão e você vai ter participação nos benefícios e algumas obrigações que a cooperativa tem. E também eles colocam o terceiro princípio, que é a participação econômica. Ou seja, eu preciso ter responsabilidade e solidariedade, porque eu sou dono dessa empresa, que é a questão do mútuo, né? Eles se juntam, são mais fortes. Então isso não resta dúvida numa cooperativa de produção. Tudo bem? Então vamos voltar à cooperativa de crédito. A pergunta que alguns podem se fazer, então por que passaremos pela principalidade? Sim, porque, como diz o vídeo, ela é uma necessária etapa da unicidade. Ou seja, primeiro que nós chegamos muito tarde nesse varejo massificado, que é muito competitivo, muito astuto e muito ardiloso, tá certo? Só recentemente ganhamos musculatura, tecnologia, física. Eu estou há 16 anos no cooperativismo e nos últimos 6, 7 anos a gente consegue ver sim soluções e tecnologia e profissionais de nível melhor que os concorrentes. Então nós temos hoje condições idênticas ou melhores para ofertar para essas pessoas que estão no mercado, que se tornam sócios e aqui dentro possam se beneficiar de soluções interessantíssimas, concentrando 100% na cooperativa. Outra coisa importante é que todos os envolvidos, seja a Direc, seja o conselho, seja os funcionários, seja o sócio, todos eles tiveram ou têm conta em banco. Ou seja, você não é o primeiro relacionamento comercial dele. Ele já tem relacionamento muito parecido com esse, ele já experimentou. Então é uma exigência muito maior. Isso obriga que nós tenhamos o compromisso de sempre estar inovando e sempre estar criando grandes oportunidades para que esses sócios se sintam muito bem atendidos por nós e olhem para o concorrente e falem, lá é muito parecido, aqui é muito melhor, porque aqui eu sou dono, ajudo a criar esse conceito de cooperação. Então, nós vimos na cooperativa de produção que o primeiro, segundo e terceiro princípio são extremamente arraigados, ou seja, não há dúvida deles lá. No cooperativo de crédito, nós temos que realinhar os princípios, ou seja, o discurso do primeiro, segundo e terceiro, como eu já falei, ele ainda precisa ser lapidado no cooperativo de crédito, é como se isso não existisse. Nós temos que reconstruir isso de uma forma muito inteligente, porque não podemos ser ferro e fogo, porque essas pessoas estão entrando aqui como se fosse uma instituição financeira qualquer. E nós precisamos, então, evoluir esse comportamento para que eles se sintam dono e se comportem como tal, e aí concentrem na cooperativa tudo o que desejam demandar. Como já falei, nós temos evoluído muito, né? Nós temos vantagens racionais, qualidades de soluções, ou seja, nós temos hoje muita coisa para dizer que nós somos melhor que o concorrente. Mas nós não podemos só entregar os melhores. Nós temos que fazer com que o sócio concentre na cooperativa. Então, eu não posso aqui permitir que ele só venha comprar, pegar um repasse, só venha pegar um consórcio, um seguro, porque está mais em conta. Ele tem que concentrar na cooperativa para ganhar, que é o conceito da unicidade, e não da principalidade que permite
que esse movimento seja, mesmo que levemente, realizado. Outra coisa importante é que as metas comerciais, como nós fazemos cada vez melhor nos últimos anos, elas favorecem a unicidade, ou seja, o gerente da agência sabe que não é tão importante vender esse produto ou esse serviço, que quanto mais ele consegue cativar o sócio, mais fácil ele tem a concentração de tudo com ele. Então as metas já são um grande sinal para a unicidade. Hoje ela foca na principalidade, mas ela já está semeando unicidade, que é a aderência total, que é a fidelidade, entre aspas. Outra coisa importante é que a gente cada vez mais está rodeado de conselho de administração, conselho fiscal, diretoria executiva, funcionários, cada vez melhores, cada vez mais preparados para conseguir essa unicidade, ou seja, eles estão sendo eficazes na principalidade e agora nós precisamos pedir para eles elevar mais um nível, que é o ótimo, que é a unicidade, que é a fidelização, entre aspas. Alguns podem me perguntar, mas por que migrar para a unicidade? Porque não tem volta. Nós não podemos olhar para o passado e nos aplaudir. O mercado está muito competitivo. Nós temos que passar pela principalidade com muito sucesso para nós já estarmos nas portas da unicidade, que é a fidelização, que é o ótimo numa aderência comercial. Mas vejamos, a tecnologia e o custo impactam a aderência. Cada vez mais tecnologia chega, nossos sócios já estão achando que a tecnologia que nós disponibilizamos para eles é sinônimo de uma boa instituição financeira ou aplaude a instituição financeira, ou seja, eles consideram algumas da nossa tecnologia como tão boas ou melhor que os concorrentes. Mas veja, isso os distancia da cooperativa, do relacionamento pessoal, porque logo logo nós vamos ter sócios que a gente talvez não o conheça mais, porque ele está totalmente no canal digital, apesar de ter um relacionamento muito próximo da principalidade, ou quiçá até a unicidade. Ele é fiel, mas nós não o conhecemos, porque ele optou por concentrar tudo na cooperativa. Muito interessante. Outra coisa importante a ponderar é que o regulador fomenta mais opções como solução social. Ele não está preocupado com o normativo da regra para a cooperativa, para uma loja de câmbio, uma DTVM, para um banco, não. Ele está mais preocupado se a solução que nós vamos entregar para a sociedade, ela atende a essa pessoa. Ou seja, para o regulador é mais importante que essa pessoa tenha opções inteligentes, baratas, e sem que ele se exponha, que ele tenha facilidade em procurá-las. Isso é o objetivo dele. Então, quanto mais cedo nós conseguimos defender a nossa base, dar a ela essa percepção de pertencimento, que aqui tem tudo de bom e melhor, que concentrar é algo muito relevante para eles, ele tem benefícios muito interessantes, esse sócio que concentra, isso vai permitir que a gente, quando essa pandemia tecnológica chegar nos próximos 2 anos, nós já vamos ter um conceito de unicidade nas nossas mentes e a principalidade ajudou muito chegarmos até ela. Outra coisa importante, que não tem bons clientes sobrando no mercado. Com muito custo você aumenta algum sócio que tem um perfil interessante, mas ele estava no outro banco, você teve que conquistar. Outra coisa importante que poucos se apegam é que a bancarização chegou num patamar quase inelástico, não tem muito para onde correr. Vejam, eu trouxe para vocês aqui fonte do Banco Central, comparando a bancarização de 15 anos, nós temos lá 81 milhões de pessoas em 2005, que dava 60% de toda a população adulta. Reparem que 15 anos depois nós estamos com quase o dobro, 150 milhões de pessoas já bancarizadas, que é 90% de todo mundo. Esses 10% que adulto não bancarizado, certamente não tem interesse para a cooperativa. Seja porque eles não têm renda para poder pagar minimamente um pacote de serviço, ou seja, dar uma rentabilidade mínima para estar na cooperativa, mesmo que digital, tá certo? E são pessoas que podem ter problemas de apontamentos, algumas coisas assim que nós não desejamos tê-lo na base. Então, o que seja, vamos cuidar da nossa base e todo o nosso crescimento em sócios será buscando os melhores dos concorrentes. Mais um detalhe importante para migrar para a unicidade, continuando esse princípio da principalidade como uma necessária etapa da unicidade, é as premissas que nós vamos ter que internalizar. Saber o que é necessário para cada um dos sócios, que quem me conhece nesses 16 anos sabe que eu chamo da teoria do CAB, tem artigos meus sobre isso, ou seja, eu tenho que entrevistar aquele sócio, seja na abertura de conta, quando vem pedir um crédito, vem atualizar um cadastro, ou eu vou visitá-lo, ou ele vem à agência, para saber o que é sensato de colocar nele.
colocar no sentido do CAB, uma coisa saudável, comercialmente falando, muito inteligente. Eu preciso saber, eu já não tenho, eu preciso saber que ele, que ganha 10 mil reais, que ele pode ter um seguro de vida com um prêmio de 500 mil. Ele não precisa ter um prêmio de 30 mil para bater a meta. Então veja, a principalidade vai ser uma etapa interessante para a unicidade. A unicidade vai nos permitir que eu saiba que o seguro ideal para esse sócio não é um seguro de vida qualquer, é um seguro de vida que tem um prêmio de 400 mil e não um prêmio de 100 mil para bater a meta. Isso é uma evolução maior e isso vai permitir que nós entreguemos soluções inteligentíssimas ad hoc a cada sócio o seu melhor, porque nós o conhecemos. E isso vai permitir que na tecnologia chegando nessa pandemia tecnológica, nós não percamos sócio, porque ele não vai estar preocupado com o preço. O preço é um detalhe, mas ele vai ganhar por concentrar na cooperativa de crédito. Eu trouxe para vocês aqui uma ideia. Medir hoje a unicidade, ou seja, vamos imaginar, sendo bem otimista, que 17% dos seus clientes têm unicidade, ou seja, são fiéis, só fazem coisa com a tua cooperativa. Isso é uma informação muito interessante, mas tem que cuidar um pouco, porque eu preciso saber quem são, onde estão, o que sinalizam e se o perfil me interessa. Porque pode ser que eu esteja sendo muito eficaz na unicidade em trazer gente que me doa recurso e eu não tenho tomador de recurso, isso é péssimo. Eu preciso, então, respeitar os doadores de recursos, mas eu preciso ter uma ação comercial e entender por que eu não trago os tomadores de recurso. Eu preciso trazer os dois juntos, porque daí eu consigo trabalhar a unicidade olhando para o modelo de negócio da cooperativa, que é comprar, vender dinheiro e agregar serviços para o nosso sócio. E por final, para migrar para a unicidade, me parece o desafio maior, né? Quais são as estratégias eficazes para buscar a unicidade? Ou seja, nós temos estratégias hoje muito interessantes para a principalidade, que já permite que a gente faça algumas inferências para unicidade, para fidelização total. Mas nós precisamos dar uma lapidada nesse diamante, que é a principalidade, para nós chegarmos mais fácil, com mais conforto, na unicidade, que é a percepção de valor total para o sócio. Mas como esse conceito unicidade é novo para muita gente, é um conceito que eu estruturei para permitir um contraponto saudável à principalidade, que é uma etapa necessária e riquíssima para nós podermos atingir a unicidade, tem algumas obviedades que eu queria antecipar aos senhores. Elas são muito interessantes também para a principalidade, mas aqui eu quero dizer da sua utilidade para a unicidade, que é essa fidelização do sócio em 100% na cooperativa. Para essa unicidade, nós vamos ter que ter o convencimento e precede de um realista engajamento mental. Então eu preciso fazer o meu sócio, meus funcionários, meus dirigentes, meu conselheiro, ter muita energia sobre unicidade para que eles consigam ter um engajamento. E daí, na parte que cabe ao sócio, nós vamos entregar o óbvio muito bem feito, coisa que 99% das cooperativas de crédito estão fazendo hoje com os pés nas costas, ou seja, nós somos muito bons hoje nisso, não tenho dúvidas disso. E daí, com o tempo, nós vamos catequizar. Catequizar seja para ter um realista engajamento mental e também dos princípios cooperativistas, que aí fica mais fácil. Como diz minha mãe, criança com fome não aprende. Então, entregamos o óbvio e aí sim o sócio vai estar propenso a escutar os nossos discursos sobre engajamento e depois também dos princípios cooperativistas. Então, de alguma forma, a aderência e longevidade são os nossos maiores desafios. Mas sempre, o foco primeiro é 100% na base. Não dá para pensar em buscar novos sócios, isso não é hora de fazer, ainda mais na pandemia. Já falei isso em alguns vídeos. Então, vamos olhar para a base, vamos tentar destrinchar a base, vamos ver o que passou na peneira, quantos sócios já fazem isso, qual o perfil dele. Vamos gastar um pouco de energia para entender a unicidade, porque a principalidade já os trouxe até um bom estágio. Nós precisamos, então, subir mais um pouquinho. E lembrando sempre, né, que a obviedade é que, havendo um outro relacionamento, esse relacionamento vai balizar o nosso sócio. Então, quanto mais nós tivermos aqui dentro ele com tudo, ele vai ver movimentos lá fora que nós, dentro da cooperativa de crédito, já estamos fazendo igual ou melhor. Então, ele sabe que mudar para o outro banco pode ser uma oferta, um canto da sereia. Então, ele tem uma taxa mais baixa agora e depois, daqui a 6 meses, a taxa sobe. Ele tem uma captação que paga mais,
mas daqui a 8 meses, um ano, essa captação não vai ter a mesma remuneração. Ou seja, ele pode dizer uma isenção de pacote, mas daqui a 8 meses, um ano, aquele banco muda a regra e vai cobrar 70, 100 reais de pacote para ele. Então, essas pessoas sabem que os bancos são muito parecidos e que nós, cooperativa de crédito, temos o preceito de ser melhor que os concorrentes, seja no nosso discurso, seja na nossa entrega. Outra coisa sobre a verdade, aqui para encerrar, é que há sócios não fiéis que sempre serão bem-vindos. Ou seja, tem sócios que trouxeram para a tua cooperativa 2 milhões de reais. Mas ele não quer comprar o consórcio, não quer comprar o seguro, ele só quer deixar os 2 milhões lá, ganhando mais um pouquinho na sobra. O que você vai fazer? Aplauda. Mas também você pode ter o vice-prefeito, que é uma pessoa muito informada, o secretário de ordem do município, sabe muita coisa que está acontecendo na infraestrutura da cidade. 2 pastores, 2 padres para contar movimentos interessantes. Aquele profissional da prefeitura que cuida do PROCON, tem um bom caminho com ele. Vai ser muito útil para você tocar a tua cooperativa, a tua agência. E aquela gerente de recursos humanos lá de uma empresa grande que você não tenha conta, traga ela, deixe de graça na cooperativa. São informações, ou seja, nesses sócios em especial, eu não vou usar o conceito de principalidade e muito menos de unicidade. Eu só vou apenas trazê-los para dentro, tratá-los da melhor forma possível, porque são informações ricas que os meus concorrentes não vão ter, e isso vai fazer toda a diferença. Mas seguindo a unicidade, que é uma etapa acima da principalidade, que já foi algo muito bem trabalhado pelas cooperativas de crédito, nós vamos ter na unicidade uma nova realidade comercial. Então a primeira coisa importante é que nós vamos ter que gradualmente ser mais exigente com os sócios. Eles não podem se comportar como se estivessem num banco privado. Eles são sócios, então claro que não vamos ser a ferro e fogo como as cooperativas de produção fazem, mas vamos começar minimamente a exigir que o primeiro, segundo e terceiro princípio sejam muito bem entendidos por ele e que esse benefício se transforme em algo racional, porque é mais fácil dele entender o primeiro, segundo e terceiro princípio. Ou seja, nós entregamos soluções muito interessantes, em condições excelentes, em canais absurdamente bons, com profissionais extremamente qualificados, em condições comerciais muito vantajosas, com benefício ainda das sobras. Então, nós precisamos trazê-lo com argumentos racionais, mas nós precisamos, então, incutir neles esses 3 princípios. Isso é um desafio, mas nós precisamos começar. E essa nova realidade comercial imposta pela unicidade, ela me obriga a eu ser muito eficaz, eu, cooperativa de crédito, no churn, que é um termo em inglês que explica por que eu perco o cliente, um estudo da minha perda de clientes. Hoje nós não fazemos, os clientes saem da cooperativa e nós não aprendemos quase nada com eles. Ainda mais que para muitas cooperativas só se perde o sócio, não quando ele baixa a aderência à cooperativa em 6, 1 ano, mas sim quando ele pede o desligamento da cooperativa e leva o capital social. Aí sim, contabilmente, eu perdi um sócio, porque até então eu tenho uma forma um pouco inflada de olhar o número de sócios e eu não acompanho cirurgicamente, e isso é algo que, com a unicidade, com a fidelização total, nós vamos ter que rever. E também a nova realidade comercial, nós vamos ter que empacotar melhor os ganhos racionais que nós entregamos para nossos sócios. Hoje dá para melhorar e muito a entrega dos ganhos racionais. Não é o ganho da sociedade, é o ganho que aquele sócio teve com a cooperativa. Isso é muito importante. Claro que é importante o ganho da sociedade, mas nós, como sócios, querem saber quanto ele ganhou por estar conosco. É racional o relacionamento aqui. Precisamos, então, lapidar isso também. Antes de encerrar esse argumento de que a principalidade é algo muito importante, muito saudável, muito bem trabalhada, mas que nós precisamos, no cooperativo de crédito, evoluir para a unicidade, a ideia do fidelização total, do ótimo, fica a pergunta e eu gostaria de trabalhar com vocês. Se o seu singular já tem 100% da oferta desejada para um sócio, ou seja, melhores produtos, melhores condições, melhores canais, trabalhado por pessoas extremamente capacitadas na ponta, controlada a cooperativa por pessoas extremamente idôneas, seguras. Eu pergunto, o que falta para que ele concentre 100% conosco? Aqui ele é dono. Essa é a ideia. Então nós devemos olhar para esse vídeo e falar, ótimo, a principalidade foi um gol enorme, chegamos até aqui, temos grandes resultados, temos grande aderência de produtos e serviços, mas eu ainda não medi a fidelidade total do meu sócio pelo conceito da unicidade, que é o nosso grande gol, como as cooperativas de produção fazem.
tudo bem? Lá é forçosamente pelo estatuto e nós seremos mais suaves, mas nós temos que buscar isso também, porque diante do mercado que se desenha, nós vamos precisar que o sócio seja fiel a nós, para que ele não olhe para o concorrente sempre que esse ofertar alguma coisa minimamente mais interessante num produto ou num serviço ou numa proposta um pouco mais elaborada, tudo bem? Então ele tem que estar 100% com a cooperativa onde ele é dono. Mas só para sintetizar, ele é dono disso aqui. Imagine que um sócio é padeiro. Ele vai comprar pão sempre no concorrente, seja para fazer benchmark talvez, mas todo dia vai comprar no concorrente? Não, ele tem que comprar na cooperativa, ele é dono. Tá certo isso? Ele é dono do supermercado. Será que ele adoraria que as pessoas só viessem comprar o leite da promoção? Não. Então esse é o conceito da unicidade. Nós temos que batalhar por ela, porque a principalidade é um item que está muito bem trabalhado pelo cooperativismo e agora um pouquinho mais de esforço nesse novo conceito que é a unicidade. E para encerrar esse vídeo, onde nós colocamos a relevância da principalidade, todo o esforço que já foi feito com ela, quais são os benefícios que ela já trouxe para a cooperativa de crédito, o seu mercado manda uma mensagem para o cooperativismo de crédito. A principalidade é uma necessária etapa da fidelidade, ou seja, nós estamos passando por ela com louvor, estamos caprichando na fidelidade, estamos tirando notas altas nela, mas o seu mercado exige que nós foquemos na unicidade, que é a fidelização dos sócios à sua cooperativa. Isso deve nortear o cooperativismo de crédito nos próximos anos. Assim encerro esse vídeo. Espero que a didática tenha sido coerente com a proposta de valorizar a principalidade, que é um objetivo que muitas cooperativas já conseguiram, que arduamente conseguiram, porque esse mercado não é para fracos, é um mercado muito complexo, tá certo? Mas quanto mais sócios estiverem conosco, mais a fidelidade estiver conosco, mais unicidade tivermos conosco, mais próximo do ótimo estaremos e mais fácil sairemos dessa crise e muito mais fácil surfaremos um mercado desconhecido que está lá na frente. A fidelidade dos nossos sócios vai permitir que nós sejamos um sucesso hoje e amanhã. Muito obrigado, fique com seu Deus. Se desejar, dê um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Aqui você consegue ver todos os vídeos clicando na palavra vídeos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.